Quando Mariana Costa, 28 anos, assistente pessoal do CEO mais despiadado do Porto, desmaiou em plena reunião do Conselho Diretivo frente a 12 executivos e seu chefe Rafael Almeida, ninguém imaginava o que sucederia depois. Os paramédicos chegaram em 10 minutos, levaram-na de urgência ao hospital e foi ali, naquela fria sala de urgências, com as luzes de neon que lhe queimavam os olhos, onde o médico pronunciou as palavras que mudariam tudo para sempre. Estava grávida de 8 semanas, e quando regressou ao escritório no dia seguinte, pálida, mas decidida, Rafael chamou-a à sua sala de reuniões privada, fechou a porta à chave e, com esses olhos cinzentos que a haviam olhado com desejo apenas 2 meses antes, naquela noite em Paris que ambos haviam jurado esquecer, fez-lhe a pergunta que ela temia mais que tudo no mundo. O problema não era apenas que Mariana estava grávida do seu chefe, o homem mais poderoso da empresa. O problema era que Rafael Almeida estava prometido em casamento com a filha de outro magnata, e esse casamento devia salvar sua empresa da falência. E agora, com um bebê a caminho, todo o castelo de cartas estava prestes a desmoronar. Se estás preparado para esta história, escreve nos comentários de onde estás vendo este vídeo. O piso 22 da Torre Almeida dominava o horizonte do porto como um gigante de vidro e aço. Daquelas janelas podia-se ver o Rio Douro serpenteando pela cidade, a ponte Dom Luís Preiro, a ribeira com suas casas coloridas, a cidade que se estendia até ao horizonte num mosaico de vida e movimento. Mas Mariana Costa nunca olhava pela janela. Não tinha tempo. Eram 7h30 da manhã de uma terça-feira de novembro, quando entrou no escritório, como fazia todos os dias há 3 anos. O café expresso na mão esquerda, a mala com o portátil na direita, os saltos ressoando sobre o mármore polido do vestíbulo. Vestia um fato cinzento escuro que havia comprado nos saldos, porque com um salário de assistente não podia permitir-se as boutiques onde compravam as esposas dos diretivos. Mariana tinha 28 anos e era de Braga, filha de um operário fabril e uma professora primária. Havia estudado economia na Universidade do Porto com uma bolsa, trabalhando à noite como empregada de mesa, para pagar o aluguer de um quarto nos subúrbios. Havia se licenciado com distinção, enviara centenas de currículos, e quando finalmente a Almeida Holdings a chamou para uma entrevista, pensou que a sua vida estava prestes a mudar. De certo modo, tinha razão, mas não da forma que imaginava. Trabalhar para Rafael Almeida significava viver num estado de alerta constante. Ele chegava às 8 em ponto, exigia o café na sua secretária à temperatura exata de 65 graus. Queria os relatórios diários organizados por prioridade, com os pontos-chave destacados, mas não em excesso. E se cometias um erro, mesmo pequeno, os seus olhos cinzentos olhavam-te com uma frieza que te fazia sentir insignificante. Era um homem de 37 anos que havia herdado a empresa familiar aos 29, quando o seu pai morreu repentinamente. Em 8 anos, havia triplicado o valor da empresa, aberto filiais em 12 países e adquirido 6 concorrentes. Era brilhante, implacável e completamente dedicado ao trabalho. Não tinha amigos, apenas sócios e empregados. Não tinha hobbies, apenas reuniões e estratégias. E segundo os rumores que circulavam entre as secretárias do piso, nunca havia tido uma relação séria com ninguém, até aquela noite de setembro. Havia acontecido durante a viagem a Paris para assinar um contrato com um grupo francês. A reunião tinha corrido bem, haviam fechado o acordo e Rafael havia convidado a equipa para jantar para celebrar. Mariana havia ficado até tarde para ajudar a preparar a documentação do dia seguinte, e quando finalmente saíram do restaurante, era 00:30. Ele havia lhe perguntado se queria partilhar o táxi até ao hotel. Ela havia dito que sim, e durante aquele trajeto de 15 minutos, através de Paris iluminada,
Algo havia mudado. Haviam começado a falar não de trabalho, mas de vida, de sonhos abandonados e medos ocultos. Ele havia lhe contado da pressão de ter que salvar uma empresa que dava trabalho a 3.000 famílias. Ela havia lhe confessado que às vezes se sentia uma impostora, como se não merecesse estar ali. Quando o táxi parou em frente ao hotel, os seus olhos encontraram-se e pela primeira vez Mariana viu algo diferente naqueles olhos cinzentos. Não o chefe implacável, mas o homem. E quando ele lhe perguntou se queria tomar uma última bebida no bar do hotel, ela disse que sim, embora soubesse que não era boa ideia. A bebida transformou-se em 2, depois 3. As palavras fluíam como nunca antes. E quando ele a acompanhou ao seu quarto e pararam em frente à porta, quando ele se aproximou e lhe roçou a face com os dedos, quando ela não se afastou, ambos cruzaram uma linha que nunca se deveria cruzar com o próprio chefe. Aquela noite havia sido perfeita e terrível ao mesmo tempo. O sexo havia sido intenso, desesperado, como se ambos estivessem a procurar algo que não sabiam que haviam perdido. E pela manhã, quando Mariana acordou na cama do hotel dele, com a luz pálida a entrar pela janela, ele já estava vestido e sentado à secretária com o portátil aberto. Havia-lhe dito que tinha sido um erro, que não podia voltar a acontecer, que deviam esquecê-lo e voltar a ser profissionais. Mariana havia acenado com a cabeça. Havia recolhido a sua roupa espalhada pelo chão e havia voltado ao seu quarto com o coração a bater demasiado forte e os olhos a arder por lágrimas que não se permitia derramar. Desde esse dia, haviam passado 8 semanas e haviam feito exatamente o que Rafael havia dito. Haviam esquecido pelo menos a superfície, porque cada vez que os seus olhares se cruzavam por acaso, cada vez que as suas mãos se roçavam ao passarem-se um documento, Mariana sentia aquela noite como um fantasma entre eles. Mas não eram apenas os fantasmas que a atormentavam, também estavam os sintomas que havia ignorado durante semanas, as náuseas matinais que atribuía ao estresse, o cansaço que pensava ser pelas longas horas de trabalho, o período saltado que se havia convencido a si mesma que era normal, pelo choque emocional daquela noite, até aquela terça-feira de novembro, quando tudo desmoronou. A reunião do conselho estava programada para as 9. 12 executivos sentados à volta da mesa de mogno maciço, com Mariana de pé no canto, pronta para tomar notas e distribuir documentos quando fosse necessário. Rafael apresentava os resultados trimestrais com aquela segurança glacial que intimidava mesmo os sócios mais veteranos. Mariana havia sentido a sala girar pela primeira vez pelas 9h40. Havia cerrado os dentes, respirado fundo, convencido-se de que era apenas fome, porque havia saltado o pequeno almoço. Mas às 10, as náuseas tornaram-se insuportáveis. O suor frio descia-lhe pelas costas, os ouvidos zumbiam-lhe, e quando se levantou para buscar água, as pernas falharam-lhe. De repente, a última coisa que recordava era o chão vindo em direção a ela e a voz de Rafael a gritar o seu nome com uma urgência que nunca lhe havia ouvido antes. Acordou numa maca com os paramédicos a controlar os seus sinais vitais e Rafael ao seu lado com uma expressão que oscilava entre raiva e preocupação. Levaram-na ao hospital de São João. Fizeram-na deitar, fizeram-lhe análises ao sangue e então a médica, uma mulher de uns 50 anos com óculos e um sorriso amável, deu-lhe a notícia. Grávida, 8 semanas. Tudo explicava os sintomas. Devia descansar, comer melhor, reduzir o estresse. Deu-lhe vitaminas e uma consulta com o ginecologista para a semana seguinte. Mariana ficou imóvel na maca do hospital durante 10 minutos, depois da médica sair, olhando para o teto branco, enquanto a realidade a golpeava como uma onda. Estava grávida do bebê de Rafael Almeida, do seu chefe, do homem que lhe havia dito que aquela noite tinha sido um erro que deviam esquecer. E a pior parte, Rafael Almeida estava oficialmente prometido com Beatriz Ferreira, filha de Vítor Ferreira, o proprietário da cadeia de distribuição maior do norte de Portugal.
O casamento estava programado para junho, e esse casamento não era por amor, era um acordo comercial. A Almeida Holdings precisava da aliança com os Ferreira para sobreviver à crise do setor. Mariana voltou a casa naquela noite de táxi. Chorou durante 3 horas debaixo do chuveiro e então tomou a decisão mais difícil da sua vida. Voltaria ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Manteria a gravidez em segredo o maior tempo possível. E quando já não pudesse ocultá-la, demitiria-se e criaria o seu filho sozinha. Longe do Porto, longe de Rafael, longe de todo aquele mundo ao qual nunca havia pertencido realmente. Mas Mariana não sabia que os segredos têm vida curta quando trabalhas no piso 22 da Torre Almeida. Na manhã seguinte, Mariana chegou às 7h30. Noite sem dormir, mais maquilhagem para ocultar as olheiras, blusa folgada para esconder o corpo que em breve mudaria. Rafael já estava na sua secretária. Viu-a, levantou-se de repente, cruzou o escritório em 3 passos largos. Os olhos cinzentos escrutinavam-na com intensidade. Disse que deviam falar imediatamente. Sala de reuniões privada. Mariana seguiu-o com as pernas a tremer. Ele fechou a porta, baixou os estores e fez a pergunta. Perguntou se o bebê era dele. Disse que havia ligado ao hospital fingindo ser o seu companheiro. Havia descoberto tudo. 8 semanas exatas desde Paris. Mariana sentiu o mundo desmoronar-se sobre ela. Acenou com a cabeça. Um pequeno movimento de cabeça que continha uma admissão devastadora. Rafael passou uma mão pelo cabelo, apoiou-se na secretária olhando para fora. Quando falou, a voz era diferente. Não o chefe, apenas um homem assustado a tentar entender como a sua vida acabava de explodir. Disse que isto não podia acontecer. O casamento com Beatriz era em 7 meses, os contratos assinados. Se cancelasse, a empresa perdia tudo. Mas depois acrescentou que não a deixaria sozinha. Aquele bebê também era dele. Assumiria a responsabilidade. Perguntou-lhe o que queria fazer. Mariana encontrou a voz. Disse que não queria nada. Demitiria-se, voltaria a Braga, criaria o bebê sozinha. Rafael disse que não podia deixá-la ir. Precisava dela na empresa. Encontrariam uma solução. E foi então que Mariana fez algo que surpreendeu ambos. Disse-lhe que não. Isto não era um problema a resolver com uma estratégia empresarial. Aquele bebê merecia mais do que ser um segredo inconveniente, e ela merecia mais do que ser a amante oculta de um homem que se casava com outra por dinheiro. 3 anos de invisibilidade explodiam naquele momento. Rafael ficou bloqueado, olhando-a como se a visse pela primeira vez. Mas o telefone tocou. Ferreira queria reunir-se para discutir o casamento. Rafael respondeu com voz profissional perfeita. O momento de verdade havia terminado. Voltaram às máscaras. Ele, o chefe, ela, a assistente, falariam de novo. Ela acenou com a cabeça e saiu com as pernas ainda a tremer. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Mariana trabalhava fingindo normalidade enquanto o corpo mudava. Rafael evitava-a. Comunicavam por e-mail, mesmo a 3 metros de distância, e a data do casamento aproximava-se como um comboio a toda a velocidade, mas algo mudava. Mariana notou que Rafael a olhava quando pensava que ela não via. Uma vez surpreendeu-o ao olhar uma fotografia no seu computador, uma família no parque. Quando se apercebeu dela, fechou o ecrã bruscamente. Depois estava Beatriz. Mariana conheceu-a no jantar empresarial de Natal. Linda, elegante, com aquele modo de falar de quem nunca trabalhou. Tratava Rafael como um acessório caro. Durante aquele jantar, Mariana viu Rafael a rir com Beatriz. Estás a gostar desta história? Deixa um like e subscreve o canal. Agora continuamos com o vídeo. A mão dela no seu braço, os olhares aprovadores dos executivos, e compreendeu. Este era o seu futuro. Ver o homem que carregava o seu filho a construir uma vida com outra. Aquela noite, voltando de metro entre as luzes natalícias, tomou a decisão.
Demitiria-se depois de Ano Novo. Já havia encontrado um apartamento em Braga. 2 dias antes do Natal, ouviu vozes agitadas do escritório de Rafael. Moreno gritava: falência, dívidas, Ferreira a retirar os financiamentos. Depois ouviu dizer que Ferreira havia descoberto rumores sobre uma gravidez. Estava para cancelar todo o acordo. Alguém havia falado. Aquela noite ficou no escritório até tarde, olhando o porto iluminado. Às 11, Rafael entrou, gravata solta, expressão cansada. Sentou-se em silêncio junto a ela durante 10 minutos a olhar a cidade. Depois falou. Contou do seu pai, morto de infarte aos 57 anos, de como aos 29 se encontrou com 3.000 empregados que dependiam dele, do casamento com Beatriz, como única solução para as dívidas, e depois disse que Paris não havia sido um erro, que havia pensado nela todos os dias, que sentia algo que nunca havia sentido por ninguém, que encontraria uma forma, mesmo que significasse perder tudo. Mariana sentiu algo mover-se dentro dela. Talvez houvesse uma possibilidade. Mas o telefone de Rafael tocou. Era Beatriz. E quando ele respondeu com voz automática, Mariana compreendeu que a realidade era muito mais complexa do que as palavras à meia-noite num escritório vazio. Janeiro chegou com chuva gelada e decisões que não podiam adiar-se mais. Mariana tinha 4 meses de gravidez e começava a notar-se. O fato já não escondia a curva suave do seu ventre. As colegas começavam a notar, a sussurrar. Uma manhã de meados de janeiro, Vítor Ferreira chegou ao escritório sem aviso prévio. Era um homem de 60 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, fato sob medida e aquele ar de quem está acostumado a conseguir sempre o que quer. Pediu para falar com Rafael em privado. Mariana viu-os através dos estores semi-abertos. Ferreira gesticulava. Rafael permanecia imóvel. A conversa durou 1 hora. Quando Ferreira saiu, passou em frente à secretária de Mariana e olhou-a com um olhar que entendia demasiado. E disse, para que todos ouvissem, que se alegrava de que Rafael finalmente tivesse arranjado os seus assuntos pessoais. Depois de Ferreira sair, Rafael chamou Mariana ao seu escritório. Fechou a porta, sentou-se pesadamente na cadeira. Parecia ter envelhecido 10 anos numa hora. Explicou o que havia acontecido. Ferreira sabia tudo. Um dos executivos havia vendido a informação, esperando substituir Rafael como CEO. Ferreira havia dado um ultimato: ou Rafael casava-se com Beatriz e cortava todo o vínculo com Mariana e o bebê, ou o acordo cancelava-se e a empresa falia em 3 meses. Rafael havia tentado negociar, oferecer outras garantias, mas Ferreira havia sido inflexível. Não teria como genro o pai de um filho ilegítimo. Era questão de reputação, de moralidade, de como seria percebido no seu mundo. E depois, Rafael olhou para Mariana com olhos que continham uma dor tão profunda que lhe partiu o coração. Disse-lhe que havia tomado uma decisão. Casar-se-ia com Beatriz como estava previsto, mas também arranjaria tudo para Mariana e o bebê. Um apartamento em seu nome, um fundo fiduciário para a educação da criança, um trabalho noutra empresa com o triplo do salário. Disse que era o correto. Proteger o bebê. Proteger os 3.000 empregados da empresa, proteger o que o seu pai havia construído. Mas Mariana ouviu nas suas palavras o que não estava a dizer. Estava a renunciar a eles, estava a escolher o dever sobre o amor, a empresa sobre a família, o mundo que conhecia sobre o futuro que podiam ter juntos. E algo em Mariana partiu-se naquele momento. Não era raiva, era algo mais profundo. Era a compreensão de que ele não estava a sacrificar tudo para a salvar. Estava a sacrificá-la a ela para salvar todo o resto. Disse que não. Disse que não queria o seu dinheiro nem os seus apartamentos. Disse que aquele bebê teria uma mãe que o amava e isso bastava. E disse que se demitia imediatamente, que já não queria fazer parte daquele mundo onde as pessoas eram peões num jogo de poder. Rafael tentou detê-la, mas Mariana já estava na porta.
Virou-se uma última vez e disse algo que a havia mantido acordada durante meses. Disse-lhe que naquela noite em Paris ele havia lhe feito acreditar que era especial, que era vista. Mas a verdade era que mesmo ela era apenas mais uma responsabilidade a gerir, outro problema a resolver com dinheiro. Saiu do escritório sob o olhar de todos os colegas, arrumou a sua secretária em 10 minutos e quando deixou a Torre Almeida pela última vez, com as suas coisas numa caixa de cartão e a chuva a começar a cair, não olhou para trás. Mariana voltou a Braga, encontrou trabalho num escritório local e alugou um pequeno apartamento. Os meses passavam, a barriga crescia, o bebê movia-se, ia às consultas pré-natais sozinha, preparava o quarto sozinha. Às vezes, pensava em Rafael, mas depois concentrava-se no seu bebê e no futuro. No Porto, Rafael estava a destruir-se. Trabalhava 16 horas por dia, dormia 3 horas por noite. O casamento com Beatriz estava programado para maio, mas cada vez que olhava para a data, sentia um peso no peito. O que ninguém sabia era que Rafael havia trabalhado num plano. Havia vendido tudo, a moradia em Cascais, os investimentos pessoais, havia hipotecado o que possuía. Com esse dinheiro, havia comprado ações da Almeida Holdings através de sociedades fiduciárias, até tornar-se acionista maioritário absoluto. Já não precisava dos Ferreira nem do casamento. Em abril, cancelou o casamento. Ferreira enlouqueceu de raiva. Rafael permaneceu impassível. Havia escolhido a vida sobre a empresa. No dia seguinte, demitiu-se como CEO. Nomeou Moreno seu sucessor. Vendeu a maioria das suas ações e conduziu até Braga. 3 dias depois, encontrou Mariana num parque sentada num banco, com a barriga enorme a ler sob o sol. Ela viu-o e o seu instinto foi fugir, mas algo a deteve. Já não estava o CEO arrogante, apenas um homem que havia perdido tudo esperando encontrar o que importava. Rafael contou-lhe tudo. Disse-lhe que havia vindo pedir-lhe perdão, que o medo o havia cegado, que o verdadeiro fracasso era perdê-la. Queria ser um pai de verdade, estar para os primeiros passos, as noites sem dormir, tudo. Queria construir a família que nunca havia tido. Mariana ouviu-o em silêncio, lágrimas no rosto. Parte dela queria mandá-lo embora. A outra queria acreditar. Disse que tinha uma condição. Não queria o chefe, queria o homem de Paris, o dos sonhos e dos medos. Se podia ser esse homem, talvez houvesse uma possibilidade. Rafael sorriu pela primeira vez em meses. Naquele parque de Braga, sob o sol de maio, prometeu que seria esse homem todos os dias pelo resto da sua vida. Mariana deu à luz uma menina em junho num hospital de Braga, com Rafael a segurar-lhe a mão e a sussurrar-lhe palavras de encorajamento. Chamaram-na Clara, um nome simples que não tinha nada a ver com o legado Almeida ou com o mundo que haviam deixado para trás. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis, mas também os mais bonitos da vida de ambos. Rafael aprendeu a mudar fraldas, a acalmar choros noturnos, a preparar biberões às 3 da manhã. Mariana aprendeu a confiar de novo, a acreditar que alguém podia ficar. Ele encontrou trabalho como consultor para pequenas empresas locais, ajudando artesãos e comerciantes a crescer. Já não era o poderoso CEO que movia milhões, mas era mais feliz do que havia sido alguma vez. Mariana voltou a estudar design, finalmente seguindo a paixão que havia abandonado anos antes. Compraram uma pequena casa nos arredores de Braga, com um jardim onde Clara podia brincar. Era modesta, nada a ver com as moradias do Porto, mas era deles. Cada canto tinha uma história. Cada objeto era escolhido com amor, não com prestígio em mente. 1 ano depois do nascimento de Clara, Rafael pediu Mariana em casamento. Não o fez com um anel de diamantes num restaurante estrelado, mas na cozinha. Enquanto ela preparava o jantar, Clara gatinhava no chão e a casa era um lindo caos de vida real. Disse-lhe que queria passar todos os dias do resto da sua vida exatamente assim,
no caos e no amor de uma família que haviam construído das cinzas de um erro que resultou ser a coisa mais certa que lhes havia acontecido. Mariana disse que sim, e pela primeira vez em anos, ambos sentiram que estavam exatamente onde deviam estar. O casamento celebrou-se em setembro na igreja da freguesia onde Mariana havia crescido. Havia 30 convidados, na sua maioria família e amigos reais, não colegas ou contactos importantes. Rafael vestia um fato simples. Mariana, um vestido que a sua sogra havia cozido. Clara, com um ano recém-cumprido, foi a dama de honor com um vestidinho branco e conseguiu atirar as flores durante a cerimônia, fazendo todos rir. Não havia fotógrafos profissionais, nem revistas a cobrir o evento, apenas momentos reais capturados com os telemóveis dos convidados. E quando o padre declarou Rafael e Mariana marido e mulher, quando se beijaram enquanto Clara aplaudia e todos riam, ninguém dos presentes duvidou que isto era amor verdadeiro. Os anos passaram trazendo novos desafios e novas alegrias. Rafael abriu a sua própria pequena empresa de consultoria, que crescia lenta, mas solidamente. Mariana lançou uma linha de design para casas pequenas, inspirada na sua experiência de construir beleza com orçamentos limitados. Tiveram um segundo filho, Tomás, e a casa tornou-se ainda mais caótica e mais cheia de amor. Clara cresceu, ouvindo a história de como seus pais se conheceram, uma versão adoçada apropriada para crianças. Sabia que o papá havia sido muito importante no Porto, que havia deixado tudo para estar com a mamã, que o amor verdadeiro requer sacrifícios. E quando perguntava por quê, Rafael respondia que algumas coisas na vida não têm preço e que ela e a sua mãe estavam entre essas coisas. 10 anos depois daquele desmaio na sala de reuniões, Mariana encontrou-se na varanda da sua casa, olhando o jardim onde Rafael ensinava Clara e Tomás a andar de bicicleta. O sol de setembro criava longas sombras. As risadas das crianças enchiam o ar. Pensou em quão diferente era a sua vida do que havia imaginado 10 anos antes. Não tinha o apartamento de luxo no Porto. Não tinha o armário cheio de roupa de designer. Não tinha o trabalho prestigioso na Torre Almeida. Mas tinha algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Tinha uma família que se havia escolhido mutuamente, dia após dia nas pequenas coisas. E quando Rafael a viu na varanda e lhe fez sinal para que descesse para se juntar a eles, quando ela correu para baixo e ele a tomou pela mão, fazendo-a girar como nos velhos tempos, enquanto as crianças riam, Mariana compreendeu que aquela pergunta que Rafael lhe havia feito anos antes, naquela sala de reuniões, esse bebê é meu, não havia levado ao fim de algo, mas ao começo de tudo. Porque às vezes as perguntas mais aterradoras levam às respostas mais bonitas, e às vezes tens que perder tudo para entender o que realmente importa. Se esta história te fez acreditar que as segundas oportunidades existem e que o amor verdadeiro vale mais que qualquer sucesso, deixa um pequeno coração aqui embaixo. E se realmente queres apoiar histórias como esta que falam de pessoas reais, com decisões difíceis, num mundo que muitas vezes põe o dever antes dos sentimentos, podes deixar um pequeno muito obrigado de coração através da função de super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual que a escolha de Rafael de seguir o coração em vez da razão, porque escolheste ficar até ao final, e isso faz-te tão especial como os protagonistas desta história.